Já é? Então, rapaziada, vou pedir para vocês fazerem um negócio. Eu vou até liberar o outro. Aqui, ó. Vamos lá. Quem conseguir abrir a minha outra tela, por favor, abre ela, que o quadro branco está fazer uma breve, bem resumida passagem de conteúdo. Aí, na hora que todo mundo estiver na minha tela aqui, vocês me falam. Se alguém não estiver achando, é só procurar aí. Já achei aqui. Demorou? É isso aí, Picos. Ó, o negócio é o seguinte. Vou fazer um resumão aqui para quem no decorrer das semanas perdeu alguma aula ou coisas do tipo, tá? Vou tentar fazer uma coisa mais organizada do que ontem, porque ontem ficou meio bagunçado. Ó, vamos lá. Começando pelo principal, tá? O campo que a gente vai jogar. O campo do full pad, ele tem 100 jardas de comprimento, tá? E ele tem aquelas linhas no meio do campo e... Peraí. E assim, no campo do flag não existem essas linhas. A única linha que existe é a linha de 5 jardas e a linha de meio de campo, que é a linha de first down, tá? Então, ó, as marcações do campo, só para vocês terem a consciência, tá? É a mesma coisa, retangular, tá? Aqui, a gente vai ter, na extremidade do campo, as end zones, beleza? A end zone pode ter um comprimento de 10 até mais ou menos 7 jardas, tá? Depois da end zone, a gente tem 5 jardas, que é a linha de onde a bola começa, tá? O ataque vai começar nessa linha de 5 jardas, tá? Mais para frente, a gente tem a linha do meio de campo, que ela fica a exatamente 20 jardas da end zone, tá? Então, esse total aqui são 20 jardas. Beleza? E a mesma coisa para o outro lado. 20 jardas até a end zone, a linha de 5 jardas e a end zone de 10 a 7 jardas. Tá? Essa é a composição inicial do básico. Beleza? Para a gente conseguir... Seja... porque, tipo assim, a gente tem uma cláusula na nossa regra, porque é muito difícil, às vezes, a gente conseguir achar campo grande. Então, o campo ele pode ser diminuído em algumas jardas para caber do campo ou do espaço de grama. Entendeu? Então, por isso que, às vezes, o campo pode diminuir. Tá? Então, isso pode variar um pouco. Como vocês estão vendo, isso daqui é um campo. Tá? Não existe aquelas linhas atravessando o campo, que são as linhas de jarda. A orientação é mais com vocês dentro de campo. Tá? Ó, para conseguir o first down, vocês têm que chegar na linha de meio de campo. Tá? Encostou a bola nessa linha, a gente tem mais 4 chances. Mas até então, a gente tem 4 chances para a bola sair da linha de 5 jardas e passar a linha do meio de campo. Tá? Se a gente não conseguir nessas 4 chances passar a linha do meio de campo, o ataque adversário começa na sua linha de 5 jardas. Até aí tudo bem? Vamos lá. Caso o time de ataque consiga o touchdown,
Ele pode escolher em uma conversão de um ponto, onde a bola fica na linha de 5 jardas para a end zone, tá? Ou ele pode escolher uma conversão de 2 pontos, que a bola vai ficar na linha de 10 jardas para a zone, tá? Lembrando que antes da end zone, tem uma linha de 5 jardas imaginária que é chamada de no running zone. Você não pode correr em direção à end zone. Você só pode passar a bola, tá? Então, essa bola tem que ser lançada. Atrás dessa linha, pode correr o tanto que for. Ok? Composição básica do campo. Composição que a gente viu do ataque e da defesa, tá? O ataque é composto por um center que faz o snap, um quarterback que recebe o snap do center. Pode existir running backs, tá? Nas laterais, atrás do QB ou nas diagonais, tanto faz. E os wide receivers, tá? Pode ter 2 de um lado, um do outro, 3 de um lado, nenhum do outro. Tanto faz, isso é situacional. Para a defesa, a gente tem o linebacker, fica no meio. A gente tem os corners, que ficam nas laterais. A gente tem o blitzer, que fica a 7 jardas da linha de scrimmage. Tá? Para ele ser o blitzer, ele tem que estar a 7 jardas da linha de scrimmage. E ele tem que levantar a mão, sinalizando que ele é o blitzer. Tá? Ele pode ficar antes, pode. Ele pode ser o blitzer, mas ele não pode levantar o braço sinalizando que é o blitzer, porque senão é uma falta. Tá? E se ele ficar na linha de 6 jardas, mas mesmo assim for em direção ao quarterback, ele atrapalhar a rota de algum dos recebedores ou do center, é uma falta da defesa. Tá? O blitzer não pode atrapalhar a rota de nenhum atleta do ataque. Ok? Isso são regras de passagem. Se o blitzer está com o braço levantado, ele tem o direito de passar. Se algum atleta do ataque atrapalhar a corrida do blitzer, isso é uma falta do ataque. Se o blitzer, com o braço baixado, atrapalhar alguma rota, falta da defesa. Até aí tudo bem. Temos também no fundo o safety, que é o jogador da defesa mais distante da bola. Ele é o jogador que tem a maior visão de campo. Tá? Outra regra muito importante é em cima do center. O center, depois de realizar o snap, ele vai fazer rotas. Ele vai fazer o snap e se deslocar para a rota pré-determinada. Ok? É uma rota pré-determinada, vocês vão ter consciência da rota que vai ser. Vai ser passado isso em um livro de jogadas. Tá? Resumão em poucos minutos. Alguém ficou com alguma dúvida? Pergunte agora. Quando eu estou fazendo a minha rota, né, ali no ataque, sei lá, vou fazer uma post, e aí o blitzer já levantou a mão ali. Eu vou ter que alterar o final da minha rota por causa do blitzer? Vai. Por quê? Na hora que você for fazer uma post, vamos imaginar que é você. Tá? Você vai fazer a post. Se o blitzer estiver aqui, se ele não sair daqui, a sua post vai ter que ser assim. Nossa, entendi.
Entendeu? Aqui. Porque você não pode atrapalhar o blitzer. Você tem que desviar dele. Isso se ele tiver com a mão levantada. Se ele não levantar a mão, se você for na direção dele, é uma falta dele. Entendi. Então isso é aquele famoso jogar com as regras debaixo do braço. Se você for na direção de qualquer jogador da defesa e ele não te deixar passar, isso falta. Entendeu? Entendi. Vale. Mais alguma perguntinha? Certo? Tranquilo? Tranquilão, Rafa. Então, bora. Agora vamos passar para a aula em si. Agora todo mundo para outra tela. Enquanto vocês lá. Agora é aqui comigo, rapaziada. Tá todo mundo me escutando bonitinho, certinho? Tá suave. Então, bora. Ó, a gente vai entrar hoje nos âmbitos de ataque e defesa, tá? A gente vai aprofundar hoje mais em questão do ataque, porque é um pouco mais complexo e tem algumas variações diferentes, tá? A gente vai trabalhar leituras de jogo, defensivas e ofensivas, tá? E depois a gente vai trabalhar rotas pré-estabelecidas de running back e de wide receiver, tá? Rotas curtas e rotas mais longas. Lembrando que as rotas de running back, elas são diferentes da árvore de rotas convencional, tá? Isso é muito importante, a gente tem que ter esses pequenos adendos. Então, se vocês quiserem aí separar um papelzinho, um caderninho e tudo mais, para vocês anotarem as rotas, desenharem elas e anotar o nome delas, para vocês já irem decorando, pode. Demorou? A gente vai começar hoje com uma leitura pré-snap defensiva, tá? Prestando bastante atenção, porque aqui vai destrinchar como que a defesa vai enxergar o ataque, tá? A defesa vai visualizar o ataque dessa tal forma, beleza? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar. Infelizmente, é um pouco de conteúdo mais, assim, que tem que ter um pouco mais de atenção, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar no final do vídeo. Demorou? Bora lá. Galera, eu sou a Guide e hoje o papo é sobre a leitura pré-snap da defesa. Aí me fala se o áudio tá bom também, demorou? Quais são os pontos-chave para se observar no ataque antes do início da jogada? São vários, certo? Mas hoje eu vou falar sobre os principais. Ah, importante, hoje eu não vou considerar os estudos prévios que são feitos normalmente antes dos jogos, tá? Eu vou considerar apenas as informações que nós temos de dentro do campo. A leitura pré-snap é a identificação de características no adversário antes da jogada começar. Se você quiser saber mais sobre esses conceitos de leitura, clica aqui em cima que a Vicky falou bastante sobre isso no último vídeo. Agora, bora para os pontos. Descida e distância. Entender o risco da jogada faz com que você se prepare melhor para ela. Por exemplo, você precisa saber qual é a tentativa do ataque e o quão longe o ataque está do meio do campo ou da zona de pontuação. Esse ponto faz você avaliar o risco da jogada e como vai ser a sua postura perante ela, dependendo do risco que ela representa. Por exemplo, como seria a sua postura numa primeira descida para o meio do campo, logo no início da partida? Você seria mais conservador ou mais agressivo? E numa quarta tentativa para a zona final, na linha de 2 jardas, sua postura seria diferente? Tenho certeza que sim, né? Todas essas informações fazem diferença na hora de você decidir qual vai ser a sua reação naquela jogada. Formação do ataque. O modo como um ataque se dispõe em campo já revela um pouco do seu estilo de jogo e de como ele pretende atacar a defesa. Por exemplo, se um ataque começa com uma formação mais fechada, provavelmente ele vai tentar fazer com que a defesa se aproxime para depois abrir e ganhar campo. Uma outra situação é quando o ataque se posiciona com 3 recebedores do mesmo lado do campo. Isso pode ser um sinal de alguma possível jogada de bloqueio. Lembrando que isso não é uma regra, mas sim uma tendência que deve deixar o defensor em alerta. Identificar o lado forte e o lado fraco do ataque.
Muitas jogadas defensivas têm a sua leitura baseada na força do ataque. Essa força pode aparecer de diversas formas, com a quantidade de atletas do mesmo lado, com o posicionamento de uma recebedora principal, ou mesmo considerando o lado do braço dominante do QB. Quem vai classificar essa força é a própria defesa. Por isso, saber a regra de qual força é mais importante e onde ela está é importantíssimo. Localização e posicionamento dos possíveis lançadores. Normalmente, o QB está posicionado logo atrás do center, pronto para receber o snap. Mas nem sempre o cenário é esse. O posicionamento de saída pode ser um indicativo da velocidade do passe. Então, se o QB estiver bem perto do center, pode ser que aconteça um passe rápido. E o contrário também é válido. Então, se ele estiver mais longe do center, pode ser que a blitzer demore mais para chegar e aí ele consiga realizar um passe longo. Lembrando que isso não é uma regra, e sim um ponto de atenção. Ele pode facilitar a sua leitura, mas você não deve tomar nenhuma decisão apenas no posicionamento do QB. Outro ponto é quando tem 2 ou mais lançadores preparados para receber o snap. Nesse caso, a ameaça é outra e a sua defesa já tem que saber como agir nessa situação. Alinhar possíveis confrontos por característica física. Se você não conhece a outra equipe e quer deixar a marcação um pouco mais equilibrada, talvez relacionar o porte físico de cada atleta seja uma alternativa. Esse raciocínio é um pouco mais indicado para marcações individuais, quando você realmente não conhece as outras atletas. Mas ao longo do jogo, com certeza isso pode mudar relacionando habilidades. Então, velocidade, agilidade ou outras destrezas. Lembrando que esses pontos que eu falei são apenas com os fatos que a gente tem em campo, naquele momento, sem considerar estudos prévios. É isso, galera! Se vocês gostaram, deixa aquele joinha, se inscreve no canal. Então, rapaziada, vocês viram aí, é uma coisa mais conceitual, tá? Tem alguns detalhes específicos que a gente tem que ficar de olho, principalmente em leitura, de como os recebedores estão postados, de lado forte, lado fraco, de quantas pessoas estão disponíveis para receber passe, quantas pessoas estão disponíveis para lançar, tá? Isso tudo vai ser calculado, isso tudo vai ter que ser comunicado com todo mundo da equipe, tá? Isso é uma coisa muito importante. Isso tudo é em treino, a gente vai adaptando, a gente vai mostrando para vocês como fazer essas coisas, tá? Pode parecer algo muito difícil? Pode parecer algo impossível? Pode, tá? Para quem não tem muito contato com essas coisas, pode parecer uma coisa do outro mundo, mas eu garanto para vocês que não é. É uma coisa que com treino vocês pegam isso muito rápido. E é mais fácil do que vocês imaginam fazer uma leitura, tá? A gente mesmo, no início dessa pandemia, a gente fez uma aula só sobre leitura para defesa, tá? Como ler o ataque, como entender como o ataque está postado, como entender como o ataque está calibrado, tá? É uma coisa que a gente vai rever nas próximas aulas. Eu vou fazer uma passagem disso voltadas para a galera da defesa, mas o ataque é muito importante saber isso também, tá? Porque vocês vão entender como despistar tal possibilidade ou tal posição para a defesa adversária, tá? Isso é tudo maldade que vocês vão pegando, beleza? Ficou alguma dúvida aí? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre leituras defensivas? Pode ficar à vontade. Rafa, o esquema, a jogada começa quando o quarterback grita hut mesmo, né? No flag. Não, existem várias chamadas, né? O quarterback, na verdade, o hut é mais para vocês entenderem como a jogada vai sair em treino, tá? Mas, por exemplo, isso pode ser combinado. Por exemplo, eu sou seu quarterback, tá? A gente vai combinar uma jogada. A bola vai sair na hora que eu gritar paçoca. Entendeu? Aí eu vou estar lá, down, set, hut, paçoca. Aí a jogada sai. Ah, tá. Então isso aí é tipo um radical que a gente faz. Isso, é para tentar forçar a defesa a errar. Beleza. Então, os juízes, eles têm alguma coisa assim, por exemplo, tem algum momento antes de começar a jogada que você não pode falar nada, uma coisa que senão é falta para perda de carga? Não. Você pode, se você não, é aquela coisa, se você não for ofensivo demais, você pode falar o que você quiser.
Por exemplo, o quarterback, na hora que o ataque todo alinha e tem a visão do quarterback que tem um blitzer à frente, o quarterback vai gritar: ei, alerta blitzer, entendeu? E aí os atletas do ataque vão ter consciência que tem um blitzer na jogada e vão se adaptar para não, tipo assim, passar dentro da rota dele, entendeu? Tanto que em algum dos vídeos do ataque, vocês vão conseguir reparar que às vezes o center, na hora que ele faz o snap, ele fica parado no lugar. Por que ele fica parado no lugar? Para não entrar em conflito com a rota do blitzer, tá? Então, às vezes, vocês tentem olhar nos exemplos dos vídeos da leitura do ataque, como que o center ele se posta às vezes. Algumas vezes ele faz rota, algumas vezes ele não faz, tá? Isso é tudo para comunicação, entendeu? Então, por exemplo, a defesa viu 2 running backs alinhados. O linebacker, o safety, o corner pode gritar: alerta corrida, 2 running backs, entendeu? Por exemplo, muitas vezes acontece do center. O center vê que o linebacker ele tá afoito. Aí o center olha e grita: ei, linebacker travesso, linebacker sei lá o quê. Tipo assim, para desestimular e desestruturar a galera, entendeu? Isso é muito trash talk, que a gente chama. Se você conseguir fazer um jogo psicológico reverso no time adversário, impecável, entendeu? Entendi. Tá, e na defesa, então, não tem nada, que eles podem falar qualquer coisa também, desde que não seja de cunho pessoal. Então, quando a jogada começar, aí pode falar esquerda forte, não sei o quê. Então, Isso, pode fazer a gritaria que for. Entendi. Entendeu? Beleza. Mais alguma coisa? Então, bora pro ataque. Fica muito de olho na hora que ela for passar os exemplos das jogadas, porque vocês conseguem visualizar muito bem o que está acontecendo e o que ela está explicando, tá? Esse é um dos melhores vídeos que acho que a gente já passou até hoje. E hoje vamos falar sobre leitura de jogo. Uma das coisas mais fascinantes nesse esporte é a resolução de problemas. A parte tática do flag é muito rica, com 1001 possibilidades. Não existe uma escolha melhor ou pior. A grande questão do esporte é a resolução de problema durante uma partida. Mas o que é a leitura de jogo? Sabe quando você identifica algo em seu adversário? Uma movimentação, uma tática ou um posicionamento? Isso é a leitura de jogo. E se você entende ela, consegue usar muito a seu favor. É fundamental que todos os atletas consigam fazer a leitura do jogo e não deixar apenas na mão do técnico. Essa identificação acontece em diversos momentos do jogo. E se todos entenderem o que está acontecendo, com certeza o jogo ficará muito mais eficiente e prazeroso. Então bora lá! Agora que vocês já sabem o conceito de leitura, hoje vamos falar sobre a leitura pré-snap feita pelo ataque. Chamamos de leitura pré-snap a leitura que é feita antes do início da jogada. E existem pontos essenciais que o ataque precisa olhar para executar a sua jogada da melhor forma possível. E é muito importante lembrar que a leitura precisa ser treinada. Não adianta deixar só para a hora do jogo. É preciso tirar a mania de olhar para a sua própria equipe. É muito importante começar a leitura já quando as atletas estão saindo do huddle. Todo segundo e detalhe é muito importante. É muito comum, por exemplo, a lançadora ficar olhando apenas para as suas recebedoras, e isso não pode acontecer. Todos os detalhes, como eu disse, são importantes e todos eles estão na defesa. Também é muito comum as recebedoras fazerem a leitura apenas no espaço da sua rota. Isso também não pode acontecer. É muito importante todo mundo saber a jogada completa para fazer uma leitura completa. Agora vamos falar de alguns pontos de atenção para fazer uma boa leitura. Ponto número 1. Identificar as defensoras. Você já assistiu o nosso vídeo sobre posições em campo? Se ainda não assistiu, clica aqui em cima e dá uma olhadinha lá. Um dos pontos iniciais para fazer a leitura pré-snap é identificar quem é cada defensora e o que ela pretende fazer a partir da sua postura corporal. Nesse momento, é importante identificar quem joga na frente e quem joga no fundo.
Os linebackers costumam sair com os pés paralelos. Já os safeties podem sair com os pés antero-posterior ou com uma postura de lado em relação ao campo. Aqui nesse exemplo, conseguimos identificar que esses jogadores são jogadores de frente e esses outros são jogadores de fundo. É claro que os defensores podem mostrar uma coisa no pré-snap e fazer outra no pós-snap, mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Você já identificou quase todos os defensores, mas falta uma. Precisamos identificar aonde a blitzer principal está e quais são os atletas que estão a mais de 7 jardas que podem ser uma ameaça de blitz. O posicionamento corporal da blitzer, na maioria das vezes, é uma postura de corredor. E aí, a gente tem uma ameaça de blitzer? Nesse exemplo que mostramos, existe sim. O terceiro ponto é identificar os tipos de defesa. Eles estão numa marcação individual ou em zona? Se a defesa estiver em zona, precisamos identificar a formação defensiva. Eles estão com um safety? Com 2? Todos os defensores estão alinhados? Existem muitas possibilidades e precisamos identificá-las. O quarto ponto é identificar quem será o marcador direto. Nesse momento, precisamos identificar quem será o marcador direto de cada atleta e quais confrontos são mais favoráveis para a jogada. Mas atenção, nem sempre quem está na frente do recebedor será o marcador direto dele. Por exemplo, nessa situação do vídeo, a defesa está mostrando uma cobertura 2. Suponhamos que essa recebedora vai fazer uma rota funda. Quem vocês acham que vai ser o marcador direto dela? Pois é quase certeza que não vai ser o marcador que está logo à sua frente. Provavelmente será esse marcador do fundo. Ufa, acabamos. Parece muita coisa. E é mesmo. O mais difícil de tudo isso é que precisamos fazer essa leitura em poucos segundos. Mas com experiência e prática, tudo fica muito mais fácil. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo, mas pode ficar tranquilo. Isso aí, pô. Vocês viram que, tipo assim, tem detalhes muito importantes e que vocês têm que ter, tipo assim, uma visão muito boa para vocês entenderem como que a defesa está postada, tá? Principalmente a relação de como os pés estão posicionados é muito importante para o ataque, porque pessoas que exercem rotas longas, vocês podem conseguir adaptar essa rota para sair de perto dos marcadores que provavelmente vão te marcar, tá? E vice-versa. Se vocês vão fazer rotas mais curtas, vocês vão tentar ou acelerar ou desacelerar um pouco essa rota para vocês saírem de contato ou, se não, tentarem vender os atletas da defesa que vão estar marcando vocês, tá? É aquela coisa, querendo ou não, é um sangue frio e vai ser um tipo de leitura que vai ter que ser feita muito rápido? Mas do mesmo jeito que vocês vão alinhar muito rápido, eles também vão, tá? Então, esse tipo de leitura é uma coisa que, assim, vai ser feita com treino, com repetição, vocês levantando o olho e entendendo, tá? Vai ser uma coisa que, assim, vai chegar uma hora que vocês vão ver que vai ficar praticamente mecanizada e automática na cabeça de vocês, tá? Ficou alguma dúvida aí? Querem perguntar algo? Podem falar. Tudo certo? Que absurdo é esse? E se ela quiser jogar na defesa, só para te marcar? Eu vou fazer uma jogada defensiva que vai chamar panelinha furacão, só por causa dela. Aí ela vai ter que jogar na defesa. Então, vamos lá, galera. Agora a gente vai entrar em quesito das rotas, tá? Para quem não está muito habituado ou acostumado com algumas rotas específicas, se vocês quiserem pegar aí um caderno para vocês anotarem o nome da rota e o desenho da rota, pode, tá? Vai ser muito importante se vocês conseguirem ir decorando essas rotas ao longo desses tempos, tá? Porque na hora que a gente implementar o playbook, pelo menos vocês sabem qual rota que é onde, tá? Vamos começar aqui com as rotas de recebedor, de wide receiver, tá? Que são as rotas mais longas.
é inclusive a árvore de rotas básica que a maioria usa, tá? Só tendo um adendo que o Fred comentou ontem, tá? Para quem não estava no treino ontem, ter consciência e não levar muito em consideração, tá? Nesse vídeo de agora, vai ter uma rota que é a rota 0, tá? Que é uma rota que a pessoa anda para frente e faz uma diagonal para dentro do campo. Desconsidera essa rota, tá? Não presta atenção nela e não precisa de anotar ela, porque ela é uma rota que foi extinta, tá? Na hora que chegar na explicação dessa rota, eu vou pausar o vídeo e falar para vocês. Antes de apresentar a árvore de rotas, é necessário entender o que elas são. Uma rota de passe é a trajetória percorrida pelo receiver a fim de se tornar opção para o passe, sempre com um objetivo pré-determinado dentro de uma jogada. As rotas variam de acordo com distância, movimento e objetivos, sendo que cada time pode fazer seus próprios ajustes de acordo com a sua preferência. Apresentaremos aqui a forma mais básica e comum da árvore de rotas, que serve como um guia. A sequência numérica crescente auxilia na memorização de cada uma delas, sempre das mais curtas para as mais longas. Aí, gente, ó, só para vocês ficarem ligados, essa rota 0 aqui, voltada para dentro do campo, ela é uma rota que foi extinta, tá? Então vocês não precisam de anotar ela, mas as outras a gente ainda usa, tá? Esse sistema foi introduzido por Don Coryell, ex-treinador da NFL e college football entre as décadas de 60 e 80, e é utilizado por qualquer treinador da bola oval até hoje. Agora vamos às rotas básicas que formam a árvore, lembrando que os nomes podem variar entre certas regiões e equipes. Hit, usada principalmente em passes rápidos, em situações de terceira descida faltando poucas jardas para conseguir um novo avanço, ou na entrada da endzone para marcar o touchdown. Corrida de até 5 jardas voltando para dentro do campo na direção do QB. O ideal é que o passe já esteja no ar para ser recebido logo após o corte. Flat, passe rápido na lateral, usado para explorar cornerbacks que aguardam rotas longas. Corrida de até 5 jardas com corte 90 graus para a lateral. Slant, uma das mais utilizadas e difíceis de marcar, explorando a velocidade do receiver nos espaços pelo meio da defesa. Saída rápida com no máximo 3 passos e corte na diagonal para dentro do campo. Curl ou hook. O mesmo princípio da rota hit, mas nesse caso o receiver percorre uma distância maior, de até 10 jardas, antes de realizar o corte voltando para dentro do campo na direção do QB. Assim como na hit, o ideal é que o passe já esteja no ar para ser recebido logo após o corte. Comeback. Semelhante a curl, porém a virada é para fora, lateral, tirando a bola do alcance de um defensor mais afastado. Porém é um dos passes mais difíceis de se executar. Out. O recebedor corre entre 10 e 15 jardas, realizando o corte 90 graus para a lateral. Esse passe deve ser realizado logo após o corte, pois o recebedor terá pouco espaço para completar a recepção. In ou dig. Semelhante à rota out, com corrida entre 10 e 15 jardas, mas nesse caso o corte é realizado em 90 graus para dentro do campo, buscando espaço entre os linebackers e safeties, e o passe tem de ser imediato, já que nessa faixa interna do campo, as chances da defesa se recuperar e realizar uma interceptação são muito maiores. Flag ou corner. Corrida longa de no mínimo 10-15 jardas, com um corte no ângulo de 45 graus na diagonal para fora, buscando como referência o canto da endzone. O passe é quase tão difícil quanto na comeback, porém o trabalho mais complicado fica por conta do receiver. Essa bola ruma em direção à lateral e a recepção é quase sempre feita no limite do campo. Post. Corrida longa de no mínimo 10-15 jardas com quebra no ângulo de 45 graus na diagonal e em progressão,
porém para dentro do campo, buscando como referência o meio da endzone. Rota excelente para atacar o fundo do campo e pressionar o safety, podendo ser combinada com outras rotas para confundir o defensor. Go ou Fly. O objetivo é desafiar a velocidade do defensor e obter um grande ganho de jardas, com uma corrida reta e em profundidade na direção da endzone. Após arrancar e percorrer uma distância de 10-15 jardas, como numa rota com corte, o receiver continua progredindo na direção da endzone sem realizar mudança de direção, apenas olhando na direção do QB à espera do passe. Com a árvore base de rotas completa, podemos perceber que ela projeta alvos para todos os setores do campo defensivo, espalhando a marcação, assim como prezava o sistema Air Cover. Nos próximos vídeos apresentaremos outras rotas específicas e conceitos de movimentação baseados. Aí, galera, vocês viram que a árvore de rotas mais geral, né, digamos assim, ela tem aquelas rotas, digamos, mais convencionais, mais linhas retas, corte simples e tudo mais, tá? Essa é a árvore de rotas que a gente sempre tem mais acesso, que a gente tem mais disponibilidade, que aparece mais, tá? Só que uma coisa que ele colocou aí foram os cortes sendo feitos a, por exemplo, 10 jardas de distância, 15 jardas de distância, tá? Isso é muito adaptativo. A gente pode pedir para vocês fazerem rotas de 5, 6 jardas, a gente pode pedir para vocês fazerem rotas de 12 jardas e coisas do tipo, entendeu? Então, não se prende muito a essas jardas de corte, porque isso vai ser muito adaptativo ao playbook, tá? Isso não vai ser fixo da rota, porque senão fica muito fácil da defesa fazer essa leitura também, tá? Alguém ficou alguma dúvida aí? Tudo certo? Então, bora. Agora, a gente vai colocar as rotas de running back, tá? Muita atenção nessa parte das rotas de running back, porque são rotas que vocês não estão habituados, são rotas que provavelmente vocês nunca nem viram, tá? A gente não passou para vocês, tá? Então, se vocês conseguirem anotar o nome delas e o desenho delas, vai ser muito mais fácil para vocês decorarem, tá? Apesar de utilizar várias das mesmas rotas dos demais recebedores, ou movimentos muito similares, o running back possui certas particularidades em suas rotas devido ao seu posicionamento partindo do backfield, causando certas mudanças de nomenclaturas e até mesmo ganhando rotas específicas para sua posição. Apresentamos aqui algumas dessas rotas específicas. Swing. Além de excelente para conquistar avanços curtos, esse é um passe de segurança para o QB em situações de pressão, ou quando os alvos mais profundos estão bem marcados. O running back se projeta para a lateral, arqueando levemente a corrida para o fundo ainda no backfield, sempre olhando para o QB. Shot. É como uma variação da rota flat para o running back. O jogador aproveita a vantagem e se projeta em velocidade na diagonal para receber um passe rápido na lateral. Funciona muito bem contra marcadores afastados, principalmente em situações para conquistar uma primeira descida para poucas jardas ou entrar na endzone. Rota V. Uma corrida quase que em zigue-zague, iniciando com um sprint em diagonal para a lateral e voltando também na diagonal para dentro do campo. Cut. Similar à rota V, porém após a corrida inicial, o jogador realiza o corte 90 graus e progride horizontalmente cortando o campo como em uma rota Acres. Stab. Seria uma curl para running back. Ele corre reto para o meio do campo, trava e vira na direção do QB. O ideal é que o passe chegue rápido logo após o corte.
No futebol americano, o running back executa essa rota passando pelo meio ou contornando a linha ofensiva antes de realizar o corte. Will. Para o running back, essa rota é comumente combinada com uma swing. O running back corre em direção à lateral e em seguida dispara verticalmente uma go. E nesse tipo de rota, o quarterback precisa lançar um passe em parábola. Se combinado com o movimento de um outro receiver para tirar a marcação daquele lado do campo, a will feita por um running back partindo do backfield costuma surpreender muito mais a defesa, com grandes chances de sair totalmente livre e garantir uma big play. Para o running back, outras rotas como sim, post, corner, in e out possuem os mesmos princípios de movimentação e objetivos, variando ligeiramente na distância dos sprints e ângulos de corte. E se você gostou do conteúdo desse vídeo... Isso aí, rapaziada. Pera aí, Maria. Deixa eu ver. Vocês vão passar outras rotas de receiver depois e de running back também? Vamos. Depois a gente vai começar a entrar nos méritos do combo de rotas, tá? Combo de rotas é aquela combinação de rotas feitas pelo wideout e pelo slot, que juntas vão ter um nome específico, tipo uma rota flash. Uma rota flash é tipo uma fly do wideout e uma curl do slot, entendeu? Tem N variações diferentes, tá? As rotas mais avançadas também a gente vai passar, só que essas rotas eu vou conversar com o Fred, porque ele vai entender mais do que eu. Então eu tenho que conversar com ele e ver se eu vou ter capacidade e conhecimento para passar essas rotas para vocês, ou se eu deixo essa aula de responsabilidade dele, tá? Porque, querendo ou não, eu jogo na defesa, então eu conheço poucas rotas do ataque, tá? Muitas vezes, para as aulas que eu estou passando para vocês aqui, eu tenho que estudar antes para conseguir passar tudo certinho e sem erro para vocês, entendeu? Tipo essas rotas de hoje, os vídeos de leitura, pode ter certeza que antes de passar para vocês, eu tenho que assistir esse vídeo pelo menos umas 5, 6 vezes, tá? Para ter certeza que tudo que está sendo passado vai ser bem aproveitado por vocês, né, no caso. Então, vai ser uma coisa que eu vou estudar e trabalhar com ele isso, tá? Assim, não sei se vocês repararam muito, mas as rotas de running back, elas são rotas mais curtas, tá? Então, vocês veem que elas são rotas que têm avanços mais curtos e são chamadas de rotas de segurança para o quarterback, tá? O running back vai fazer essas rotas mais curtas porque, se precisar de pequenos avanços, pequenos ganhos de jardas, o running back vai ser a primeira leitura do quarterback, tá? Então, o quarterback vai praticamente receber o snap e já procurar o running back para fazer esse lançamento, tá? Então, é aquela coisa. Running backs, por favor, vamos trabalhar muito esse catch quando os treinos voltarem, porque a gente vai precisar de vocês pegando bola, tá? Muito importante isso. E trabalhar também a velocidade, porque vocês vão pegar essa bola muito próximas da linha de scrimmage. Então, a gente precisa que vocês peguem essa bola e já corram em direção à endzone o mais rápido que vocês conseguirem, tá? Então, vocês podem ter certeza também que a gente vai trabalhar muito bem a velocidade de vocês. Beleza? Temos dúvidas, galera, sobre rotas de running back ou algum assunto dos vídeos anteriores? Tranquilo. Suavecito? Então, ó, com isso a gente encerrou o treininho de hoje, tá, galera? Quem assistiu aí as aulas de semana passada, tá? E dessa semana, principalmente, que a gente começou a aprofundar um pouco mais nas posições, já começa a pensar aí qual posição que vocês vão querer jogar, tá? Vocês vão querer jogar no ataque, na defesa, vocês vão querer jogar de running back, QB, center, receiver, linebacker, blitzer. Tenta puxar um pouco das suas características, tá? Porque acredito que nas próximas semanas a gente vai começar a fazer a montagem do playbook, tá? Então, provavelmente, a gente mais para frente vai passar uma lista para vocês colocarem onde vocês têm vontade de jogar, tá? Isso é fixo? Não, não é fixo, tá?
À medida que os treinos presenciais forem voltando e vocês acharem que vão se dar melhor em outra posição, se vocês quiserem treinar em outra posição, isso é muito tranquilo. Isso não tem problema nenhum, tá? Então, é mais para a gente fazer a montagem do playbook mesmo, em cima das peças que a gente tem, tá? Lembrar sempre disso. E aquela coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou sempre disponível, podem me chamar a hora que for. Se vocês quiserem me mandar algum vídeo para tirar alguma dúvida, pode também. Qualquer tipo de coisa, eu estou sempre à disposição, vocês sabem disso. Quem sempre me procura aí sabe que eu faço o que está ao meu alcance para tentar tirar o máximo de dúvida de vocês, tá? E vamos tentar sair dessas aulas aqui por semana. A gente repete a aula 2 vezes para minimizar as dúvidas o máximo possível, tá? Então, assim, vamos tentar aproveitar ao máximo, tirar o máximo de dúvida, porque a gente está aqui para isso, o momento é esse, tá? E aí, na hora que os treinos presenciais voltarem, é a gente suar a camisa, ralar o joelho, sangrar, chorar, suar, tomar chuva, tomar sol, vento. Se deixar até granizo, a gente toma, entendeu? Mas aí vamos ralar e vamos treinar pesado quando a gente voltar, tá? Povo, vou encerrar por hoje, beleza? Agradecer aí a presença de todos, tá? Muito obrigado aí às pessoas que estão aqui hoje. É muito importante a presença de vocês, isso aí garanto, beleza? Para quem não veio, tá? Isso aí fica mais para aviso para vocês também. Vamos tentar chamar nossos companheiros de time para o treino, gente. Hoje a gente teve 8 pessoas no treino. Ontem a gente teve 11. Tipo assim, a gente tem que ter um quórum mais alto desses treinos, porque conteúdo também é treino. Treino teórico é chato. Eu sou atleta também, gente. É insuportável treino teórico. Eu sei que é um saco, tá? Eu não vou falar que é uma delícia, que eu amo, porque não amo, tá? Mas é uma coisa que, assim, com